Boa tarde, doutor Robert. Boa tarde, gravação, né, tem que dar também sempre. Tá, subi. Vamos lá. Quer começar, Vitor? Pode ser, pode ser. Então, gente, último mapa, né? Último mapa da escrita. Amém. Momento de vitória, momento de alegria. Então, a gente vai dar continuidade. A Nath deve ter abordado brilhantemente com vocês sobre o tema jurisdição. Ontem também nós demos uma analisada sobre esse tema jurisdição, que é a aplicação do direito ao caso concreto, é o jurisdictio do latim, que é dizer o direito, é você ter um caso concreto, como foi ali o problem by learning, né? Os casos concretos em que foram analisados a possibilidade de aplicar o direito. Tá gravando, Nicole, tá gravando, viu? Tá, eu tô Pode ficar só tranquila. eu tô gravando, eu tô só tentando botar a cara do pobre do Vitor aqui na gravação, eu não tô conseguindo. A gravação deve estar vendo, deve estar achando que eu sou um idiota, mas tudo bem. Continua, amigo. Então é justamente isso. Então aqui, o que é que a gente vai abordar com vocês? Nós vamos falar dos métodos, vamos falar, por exemplo, das dificuldades, dos desafios atuais, para que vocês consigam pontuar no mapa. Pode falar aí, Nath, também. Um pouquinho da introdução, né? Beleza, passando aqui isso rapidinho. Então é isso, gente. A gente já aprendeu um pouco sobre a jurisdição, que eu estava desculpa que eu estava áudio, que eu estava tentando botar a nossa cara junto no vídeo, mas enfim, deu certo. A gente vai começar a aprender um pouco da jurisdição, como o Vitor disse, aplicar o direito no caso concreto, né? Dizer jurisdicto, dizer o direito. Mas a gente fala muito sobre isso e às vezes ou não sabe explicar aí o que é que isso significa, ou não, assim, não aprofunda muito sobre esse conceito. O que que é aplicar o direito no caso concreto? O que é eu pegar o que está escrito na lei e colocar nas soluções de conflitos entre indivíduos, nas lides, nos processos? Então é isso que a gente já vem aprendendo bastante sobre a jurisdição, a gente teve uma breve introdução no começo da disciplina, nos termos iniciais da disciplina, a gente aprendeu um pouco sobre isso, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais, certo? Vou começar então dizendo que a jurisdição é o poder conferido ao Estado profissional como ofício com base no direito, garantindo a paz social e a efetividade das normas jurídicas. E por que a jurisdição é tão importante? Porque o direito material e processual, ele não está num instante que nem um livro, o Vadmeco não é só um livro bonito que está na nossa estante imensa que a gente fica olhando para ele e acha bonito, não. Ele é um instrumento para que o direito seja aplicado na prática. Eu coloquei aqui o Vadmeco, que é o compilado, né? Mas as legislações, no geral, elas são instrumentos para aplicação desse direito. E não só a legislação, como a gente também acabou vendo ao longo da disciplina, ao longo dos princípios também, nós temos formas interpretativas, nós temos outras formas de aplicar uma legislação, aplicar o direito, que não apenas a lei limpa e seca, a gente tem as jurisprudências, os entendimentos jurisprudenciais, a gente. Então, tudo isso entra dentro do conceito de jurisdição, certo? E ela também serve como uma função pacificadora do judiciário como um todo, justamente porque ela é o que bota ali, bota quente nos conflitos para que eles se solucionem, não se solucionem, perdão, que eles sejam solucionados. Então, é a partir da solução desses conflitos, e notem que quando eu falo solução de conflitos, né, quando a gente menciona esse termo, a gente não está falando de conciliação e mediação, não só, né, existe isso também, mas não está falando disso, a gente está falando da solução das lides processuais, certo? A gente está falando dos objetos que foram responsáveis por iniciar um processo, um procedimento, uma lide, certo? Então a gente está falando desse tipo de conflito. E a partir disso, ela serve justamente para pacificar esses conflitos dentro do judiciário, porque sem a aplicação do direito na prática, sem a jurisdição, a gente não ia ter como utilizar o direito tanto material como o direito processual. Porque anotem também que a gente, quando a gente teve aquela discussão sobre o direito material e o direito processual, os dois são instrumentos para a aplicação da jurisdição. A jurisdição não é utilizar
o direito material, o direito processual, por exemplo, na prática. Não, ela assim, somente isso, né? Ela é também o direito material, então ela é ela é o meio, o instrumento com que esses direitos são concretizados na prática, certo? E com isso a gente chega na função pacificadora. É exatamente aonde os conflitos vão ter um desfecho, um desenrolar dentro do judiciário, certo? Quer acrescentar alguma coisa? Não. Não? Não, pode seguir. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aí? Assim, são 2 pontos que nós colocamos aqui, justamente como uma ideia, né, porque tem um tema, jurisdição, como garantir acesso à cidadania, mas, como a gente não pegou o caso ainda, até porque o caso não é passado, né, só é passado lá na hora, então a gente não sabe verdadeiramente quais são os pontos. Então é uma sugestão do que vocês podem colocar, né. Então é interessante também pontuar aqui a jurisdição e cidadania. Porque o exercício da jurisdição, o exercício da aplicação do direito ao caso concreto, é garantia aos direitos fundamentais, inclusive dispostos na Constituição Federal, né? O nosso querido artigo 5º, que traz direitos fundamentais. Então, é muito interessante que a aplicação do direito ao caso concreto, já que o processo, você conseguir ter acesso a um processo através do princípio demanda barra ação, né? Ação barra demanda, como nós bem vimos, é agindo seus direitos e exigindo o cumprimento de deveres. Todos nós temos esse acesso, essa garantia e essa proteção. Então, é muito bom lembrar aí do artigo 5º da Constituição Federal, né? Então, o primeiro ponto aqui, ó, acesso à justiça não é só entrar com o processo, não é só entrar porque é interessante que esse processo também encaminhe, é interessante que o juiz observe os fatos alegados, os fundamentos jurídicos. É interessante que o seu direito ele seja pedido, claro, através da tutela, uma proteção, porque se ele foi violado, então ele tem que ser protegido. E isso é exercer a cidadania, é procurar a proteção e ele efetivamente ser protegido. Então, envolve estrutura, linguagem, acessibilidade, custos e agilidade. É muito importante que esse direito ele seja efetivo. Mas como é que ele vai ser efetivo se não pediu proteção? Se não pediu a tutela? Como a Nath bem falou, existem outras formas de você aplicar o direito ao caso concreto. A interpretação social também é uma delas. O juiz, ao aplicar o direito ao caso concreto, ao pegar o VADME aquele compilado, e aplicar o direito, ele busca analisar a melhor forma, inclusive entendendo o caso baseado na socialidade. Ou seja, ele entende a maneira social do caso, ele entende a condição econômica, a condição familiar. Então, quando a gente fala de estrutura e organização do Estado, a jurisdição está dentro. Como assim? Dentro de um processo nós temos custas, nós temos honorários, nós temos condições que têm custos para o judiciário. Então, quando você fala jurisdição e cidadania, é a garantia da aplicação ao direito ao caso concreto como proteção do teu direito, do meu direito, do direito da Nath, que tem que ser postulado através da demanda e da ação para encaminhar ao juiz, porque senão o juiz não vai até o processo, o juiz não vai até a lide, até o conflito. Nós que buscamos a proteção judiciária, nós que buscamos a proteção para o direito que foi violado. E essa garantia a proteção do nosso direito é a cidadania, é exercer o que nós temos de melhor, que é essa proteção, essa garantia de um Estado que está nos protegendo. Então, acesso à justiça não é só entrar com o processo, é além de entrar, ter continuidade, mas também requerer essa proteção, certo? E envolve estrutura, linguagem, acessibilidade, custos e agilidade. Agilidade a gente também se refere como celeridade. Nós nos referimos à celeridade processual também, que é o trato com o processo menos moroso possível. É um processo mais rápido, que é uma Efetivo, né? grande dificuldade, né? Rápido e efetivo, celery, vocês podem Rápido usar e efetivo, exato. Celery. E é uma grande dificuldade nossa. Então, jurisdição e cidadania caminham bem juntos. E E aí, o. posso continuar? Pronto, pronto, pode falar. Eu ia perguntar, tu vai falar do outro, né? Ela fala. E a partir disso a gente tem o acesso à justiça, que é um tema que a gente já tratou até aqui bastante, eu posso dizer. Tanto nos princípios, a gente tem o princípio do acesso à justiça, a gente tratou em um dos mapas passados, se não me engano, foi o último ou antepenúltimo, não lembro. Então é um tema já mais conhecido por vocês, eu imagino. Como o Vitor bem disse, no artigo 5º
da Constituição, inciso 35, eu acho, não sei. 35. Obrigada. Inciso 35, a gente diz que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Ou seja, se o indivíduo, certo cidadão, eu senti que eu tive o meu direito lesado ou o meu direito está ameaçado, eu tenho o princípio do acesso à justiça a meu favor, que diz que eu posso entrar com a minha lide para entregar a minha lide, meu conflito, para o judiciário, e ele não pode se negar a apreciar, ele não pode excluir de apreciação, certo? Aquela minha lesão ou ameaça a direito, é exatamente isso que diz, apreciar, que a gente diz é analisar, certo? Então ele não pode deixar de analisar e de solucionar, eventualmente, aquele meu processo, aquele meu problema que eu estou entregando para ele. É aquela questão que eu falei para vocês antes, né? Que a gente chega no judiciário com um problema e fala assim: pega aqui para tu resolver para mim. E aí ele não pode se negar e dizer: não, vou resolver, não, isso aqui é besteira. Não, certo? Ele é obrigado a resolver esse tipo de conflito. E com isso a gente tem também o princípio que é uma garantia constitucional também, que é a inafastabilidade da jurisdição, certo? O acesso à justiça, né, o princípio do acesso à justiça pode ser traduzido como a inafastabilidade da jurisdição. Se vocês quiserem, inclusive, botar uma palavrinha bonita na redação, eu colocaria a inafastabilidade da jurisdição, porque, assim, obviamente, a depender do caso, mas vale a pena colocar. E reforça a ideia de que a jurisdição é um direito do cidadão, ou seja, voltando ali para o conceito, né, é sempre bom a gente separar bem o conceito da jurisdição para acabar não confundindo ele com outras coisas ou compreendendo ele como uma coisa que ele não é. No caso, ele reforça a ideia de que a jurisdição é para todos, ou seja, todo cidadão tem direito de aplicar o direito ao caso concreto, certo? Então, não só ele tem o direito de aplicá-lo ao caso concreto, como ele também tem direito daquela questão, daquela lesão ou ameaça a direito, não ser afastada da apreciação, não ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. É isso que, no princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou, traduzindo, do acesso à justiça, reforça, certo? É exatamente isso que ele traz para a gente, é uma garantia que ele traz para a gente, e que é importantíssima, porque, como eu disse para vocês, é isso que faz com que nós tenhamos a certeza, como cidadãos, que os nossos problemas serão apreciados pelo Poder Judiciário. Certinho? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Certo? Beleza. O Robert levantou a mão, falar alguma coisa? Ok. Tudo bem? Show. E aí a gente traz alguns outros pontos importantes. Como os mecanismos que viabilizam o acesso à justiça, a jurisdição como ferramenta de transformação social e alguns desafios atuais para a aplicação do acesso à justiça, como do princípio do acesso à justiça na realidade. Vitor, quer seguir? Pode ser, mas eu acho que o Robert tem alguma dúvida aí. Ele tá com a mão Ele tinha levantada. levantado a mão. Vou falar alguma Pois coisa, é. Robert, tudo certo? Se quiser, pode ligar o microfone, viu? Tranquilo. Beleza. Acho que foi sem Então, querer. pois é. Ele não Show. falou. Errei, na Opa! realidade era dizendo ok, a mãozinha foi Ah! errada. Eu erro bastante, já estou bem velhinho, mas erro bastante. Robert, eu Não, Valeu, também abraço. velhinha aí, erro bastante, tá tudo certo. a Vamos lá. gente erra bastante, né? A gente se comove aí. É. Eu deixo até o microfone ligado, não é não, Vitor? Acontece Deixa com o melhor. não, deixa não. Mecanismos que viabilizam o acesso à justiça. Então, gente, olha, participação da defensoria pública em casos que não é possível ali um advogado é uma forma de você ter essa assistência, de ter a cidadania sendo garantida, como a gente falou, né? O acesso à justiça, à cidadania. A justiça gratuita também é uma forma, porque a inafastabilidade, que é a aplicação da jurisdição para todos, que é esse acesso à justiça, nós temos dentro desses mecanismos essa possibilidade de facilitação até para pessoas que estão mais à margem da sociedade, certo? Então, juizados especiais, nós temos mediação e conciliação, que é uma forma de você realizar ali uma proposta entre as partes para que elas cheguem a um acordo, certo? Nós temos também a arbitragem, que é possível. Então, aqui nós demos uma pontuada
e vocês podem só citar, discorrer um pouquinho, né, sobre esses pontos, esses tópicos aqui que foram falados, de defensoria pública, justiça gratuita. A gente não vai entrar muito nesses assuntos, se a Nath quiser, inclusive, pontuar um pouquinho sobre cada um deles, porque ao longo da cadeira, ou ao longo das outras cadeiras, vão ser vistos, né? Defensoria pública, justiça gratuita. Mas aqui, normalmente, quando você não pode ali ter um advogado, né, contratar um advogado, então você vai à justiça gratuita, você vai à justiça pública. Então, são essas formas. E aí, por que que a gente citou aqui? Justamente porque é para garantir que a jurisdição seja aplicada. Mesmo não tendo ali o fator econômico previsto, você também vai ter essa assistência jurídica. É possível manter a jurisdição sendo aplicada. Então, defensoria pública, justiça gratuita, os juizados especiais e mediação e conciliação, que aqui é mais uma forma, né, um instrumento dentro do processo para que aquele conflito seja mais célere, para que não tenha tantos custos para o judiciário, é mediação e conciliação. Então, aqui é mais um instrumento, né, que é possível dentro do processo, mas que também garante que aquele direito que foi violado, aquele direito que foi lesado, seja protegido por um acordo entre as partes, que precisa de muito apoio entre elas para que seja efetivo, para que seja executado. Porque a arbitragem é um título que vai ser executado pelo juiz. A mediação e conciliação precisa de um apoio entre elas. Mas aqui temos mecanismos que vocês podem citar que promovem, garantem essa jurisdição, essa aplicação do direito ao caso concreto, o dizer ao direito, né? Então, defensoria, justiça gratuita, esses instrumentos são bem legais para serem citados, porque vocês podem até falar um pouquinho deles. Olha, a defensoria, quando não existe a possibilidade da contratação do advogado, então vai para a justiça gratuita, pública. Vocês podem dar uma relacionada ali para que a jurisdição seja um fator relacionado à cidadania e aí garanta o acesso à justiça. Então, aqui também está relacionado ao acesso à justiça, o artigo 5º, inciso lá 35, né? XXXV. Então, aí são os mecanismos que vocês podem citar. Pois é, como o Vitor disse, são, assim, coisas que vocês podem falar por cima, citar rapidamente, obviamente dá para desenvolver, assim, ao curso da redação, e não vale a pena nem entrar muito no mérito disso, porque vocês ainda não viram, acho que não devem saber muito sobre isso, então é melhor a gente não aprofundar muito isso, mas saibam que existe, né? Existem mecanismos que viabilizam, de fato, que o cidadão tenha pleno acesso à justiça, como esses aqui. Em seguida disso, a gente tem que a jurisdição é uma ferramenta de transformação social. Por quê? Porque ela pode combater desigualdades, garantir direitos coletivos e promover a dignidade da pessoa humana. Isso sim, né? A gente que trabalha na prática do dia a dia, a gente sabe que isso é difícil. E que isso é muito mais bonito no slide colorido do que na vida real. Mas vocês, obviamente, né, podem colocar isso na redação também, que dependendo do tema, dependendo do caso e afins, podem colocar, sei lá, que tipo, eu acho que vai ser um caso assim, eu não faço a menor ideia, tá? De verdade, a gente não faz a menor ideia porque a gente não viu. Mas Gente, a gente não tem acesso. eu não tenho A referência, gente mas não tem assim, acesso. olhando pelas redações antigas dessa cadeira, até pelas que a gente fez mesmo, é sempre uma coisa assim, porque foi violado a direito de não sei o quê, o direito ao acesso à justiça foi violado, e como foi violado, aí vocês podem colocar que, tipo, foi violado o princípio da pessoa, dignidade da pessoa humana, não sei o quê, apela mesmo, eles não estão nem aí, eles é pra colocar umas coisas assim mais generalizadas mesmo. E aí, até porque, né, como a gente estava dizendo, vocês ainda estão no começo do ensino da jurisdição, então eu imagino que não vão pedir para que vocês adentrem muito nesses pontos mais específicos. Só explicando como a utilização da jurisdição no princípio da inafastabilidade, né, e do acesso à justiça, eu acho que já é um bom ali de raciocínio a se seguir. Certo? E a partir disso, a gente também tem desafios atuais da jurisdição, que é a morosidade, ou seja, aquela demora absurda, não sei se tem muita gente, muitos alunos meus que me seguem no Instagram, não sei se vocês viram que eu coloquei ontem a foto do cara do bolo, que eu até mostrei no GED, do bolo e tal, e aí porque o cara ganhou o processo depois de colocar o bolo de 5 anos de demora na petição, achei muito engraçado. A gente tem isso, tem a questão que é muito burocrático, então, assim, em que ponto a jurisdição é acessível para todos? Vocês podem se fazer esse questionamento também na redação.
até que ponto a acessibilidade à justiça ocorre quando a jurisdição tem esses problemas, que é a morosidade, a burocracia, a linguagem inacessível e a judicialização excessiva, entende? Então, vocês podem utilizar esse paradoxo de comparação até em que ponto, né, é acessível quando você tem todos esses desafios. Obviamente que ela já é acessível, ela é melhor do que não ter, né? Ter a jurisdição é melhor do que não ter, isso é um fato. Só que ela ainda não é perfeita. E também reconhecer isso, vocês podem reconhecer isso na redação e apresentar desafios, assim, obviamente, né? A depender da proposta. Tranquilo? Boa? Alguém que tá com alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Tranquilo? Show. Quer acrescentar alguma coisa aqui, Vitor? Tranquilo também. Não, tranquilo, é mais isso mesmo, é que mesmo a jurisdição ela sendo aplicável e sendo aplicada em muitos processos, existe essa dificuldade, né, o processo a judicialização excessiva, ou seja, essa quantidade enorme de processos no nosso judiciário, realmente traz uma morosidade, uma dificuldade em trazer uma maior eficiência, né, porque, veja, se os processos eles demoram muito a acontecer, inclusive tem um direito que pode ser prejudicado ali, né, no processo, pela demora em que ocorre. Então, realmente é um problema muito grave, né. Burocracia, linguagem inacessível, todos esses pontos vocês podem, inclusive, detalhar na redação que serão pontos massas. Exato. Que eu Mas acho a que é Nath falou exatamente muito onde eles bem. vão bater, para ser sincera. Eu acho que eles vão entrar com essa questão aqui dos desafios, sabe. Eu Pode eu ser imagino que eu batam nisso aí. imagino que seja algo em relação a isso mesmo. Beleza, passando aqui meu Deus, só tá uma conclusão. Menino! Então assim, concluindo realmente tudo isso que a gente acabou de falar, é um tema simples, tá, não tem como a gente inclusive, né, não tem como a gente aprofundar muito no assunto da jurisdição. Saibam que ela ainda será aprofundada nas próximas aulas, só que como ainda não foi, realmente é uma coisa que a gente, tem que trabalhar com o que temos, e o que temos agora são os princípios, e o comecinho ali do conceito de jurisdição e tudo. Então foi isso que a gente tentou trazer para vocês hoje aqui. Hoje foi um jeito mais rapidinho mesmo, porque o tema, como eu estava dizendo, ele, assim, não é que ele seja fácil, mas ele é um pouco menos complexo, eu diria, comparado aos outros, é mais do que a gente já tinha visto antes, com a questão do acesso à justiça, né, linguagem e tal. Então, assim, vocês podem bater nesses pontos também, eu acho bem interessante, certo? E no mais, como a gente colocou, não é apenas instrumento técnico, é o pilar de cidadania e democracia, garantir o acesso à justiça e garantir a dignidade, igualdade e inclusão. Vocês estão careca de saber também. Minhas dicas pessoais para essa redação seria entender exatamente o que é a jurisdição. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda do que é, do conceito, de como ela pode ser aplicada na prática e afins, falem com a gente, porque isso é exatamente onde vocês vão acertar na redação, é quando colocarem a jurisdição e explicarem direitinho o que é. E Uhum. também, para bater aqui nesses pontos, eu diria, bater nesses pontos dos desafios também, e tratar a jurisdição como ferramenta de transformação social, porque no mais é isso aqui mesmo. Se quiser concluir, Vitor, alguma coisinha? Gente, é mais ou menos isso, assim, o que acontece, nos próximos JETs, né, principalmente no Natan, como ele abordou somente jurisdição foi na última aula, né, que ele falou, eu não sei se ele entregou a prova e falou, né, não sei. Isso. Ele pois é, então como ele abordou de uma maneira muito curta, se nós entrássemos mais no assunto, talvez a redação não cobraria e aí poderia jogar mais assunto na cabeça de vocês, né. Então a gente preferiu por manter o que foi falado nos 2 GEs, meu da Natália, também acrescentar esses desafios atuais, enfim. E aí, assim, tende a ser uma redação legal, tende a ser uma redação boa, porque esse assunto de jurisdição, nesse momento do curso, está mais curto. Depois ele vai realmente se engrandecer, vai pegar competência. Então, a redação tende a bater naquele ponto lá, burocracia, linguagem inacessível, tende, né? A gente não sabe porque a gente não viu. Mas espero que seja uma redação maravilhosa para vocês, viu? É Tende a certo, ser gente, tranquilo. relaxa. E aí, É, mas, nossa, muito obrigada, espero que tenha dado tudo certo. E amanhã não, né? Segunda-feira para os alunos segunda. da Natan, e aí eu acho que é terça-feira para os alunos da Sinara e do Átila, imagino que seja isso, né? Então vai dar tudo certo, fiquem em paz e qualquer coisa perguntem pra gente sempre, estamos aí disponíveis, tá bom? Bom final de semana, pessoal.
Estamos aqui, Beijo, viu? Estamos pessoal. aqui. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Aproveitem com responsabilidade sempre. Ou não. Tchau, gente. Tchau, pessoal.